Fala, meus queridos, pra cima. Se você tem interesse em saber mais o que faz um analista tributário, eu peço que veja esse vídeo até o final. Para você que não me conhece, meu nome é Jefferson Rosa, atualmente sou auditor fiscal da Receita Federal. Tive a oportunidade de ter sido analista tributário durante 7 anos. Eu falo para você que é um cargo top. Muita gente fica focada em auditor fiscal, mas é interessante você entender se você está em condições de conquistar essa vaga de imediato. Por quê? Eu, antes de ter sido analista tributário, eu fui sargento do Exército Brasileiro e servia na Brigada de Infantaria Paraquedista. Eu era sargento de infantaria. E aí, baixe logo o e-book que eu deixei gratuito para você na descrição do vídeo. Vai lá, corre que você estará ganhando da sua concorrência. Vamos lá! Para você que conhece as Forças Armadas, você já consegue entender que meu tempo disponível para o estudo era bem pequeno. E qual foi a minha estratégia, tá? O salto para auditor fiscal é um salto bem mais longo. Então eu cumpri a primeira etapa, eu fiz um primeiro lanço, sendo aprovado em analista tributário, porque minha vida é ficar mais tranquila, eu estaria dentro da Receita Federal, entendendo como as coisas aconteciam, e eu continuaria estudando e facilitaria a minha aprovação para auditor fiscal. Foi isso que eu fiz e isso deu muito certo. Então a minha primeira dica para você é, se você não tem tempo disponível, se você está começando a estudar agora, ou se você viu esse vídeo e decidiu ser da Receita Federal, eu peço para você, foque em analista tributário. Por quê? Você vai ter um salário acima de 12 mil reais, você vai ter uma estabilidade, você vai ter segurança, vai fazer parte de uma carreira típica de Estado e você vai continuando estudando. A Receita Federal está prometendo ter concursos anuais. Então, no concurso de 2022, você é aprovado para analista, continua estudando e em 2023 você passa para auditor. É um planejamento. É muito melhor do que você dar um lanço para o auditor fiscal, ter que estudar de forma atropelada para poder ver todo o conteúdo e não ser aprovado. Então fica a dica, é óbvio que você adulto toma as suas próprias decisões, mas nosso objetivo é falar sobre o cargo de analista tributário e nós vamos direto para a lei. O que faz um analista da Receita Federal? A Lei 11.457 de 2007 e o Decreto 6.641 de 2008 vem trazendo as atividades realizadas pelo analista, né? É até uma das grandes pedidos de colocar de forma mais clara quais são as atribuições dos analistas, mas a lei vem trazendo o que? Atividade de natureza técnica, acessória e preparatória ao exercício das atribuições do auditor fiscal. Então, o analista tributário, ele realiza atividades que vão auxiliar na preparação das atribuições do auditor fiscal. Qual é a maior atribuição? A atribuição mais precípua do auditor fiscal, que é o quê? Executar a atividade do lançamento, né? Vai constituir o crédito tributário. Então, uma atividade de você verificar se o contribuinte ele entrou com a impugnação, é uma atividade preparatória para poder ser feito ali o auto de infração, se o contribuinte ele entregou uma documentação, se foi entregue toda a documentação que estava prevista na intimação, verificar se esse contribuinte tem bens para poder serem arrolados. Todas são atividades o quê? Acessórias e preparatórias para as atribuições principais do auditor fiscal. Então essa é uma das atribuições do analista tributário, tá? Outra atribuição do analista tributário é atuar no exame de matérias e processos administrativos. Por exemplo, na minha equipe, a gente trabalha com processos administrativos e temos a equipe de analistas tributários que verificam se o contribuinte entregou a documentação no prazo estipulado, tá? Então o analista ele faz um despacho ali encaminhatório para a decisão do auditor fiscal. Então, matérias de processos administrativos, exames de documentação, por exemplo, na atividade de vigilância e repressão, muitas vezes o auditor fiscal intima, né, para poder apresentar a documentação, o analista verifica se a documentação que estava sendo esperada ela veio, tá? E outra atribuição do analista tributário é exercer em caráter geral e concorrente
as demais atividades inerentes à competência da Receita Federal. Então a Receita Federal ela tem competências do órgão. Então os analistas tributários eles exercem a competência da Receita Federal, beleza? Então preste bastante atenção aqui, tá? Você percebe que toda a estrutura preparatória, acessória, ela é utilizada para o analista tributário executar as suas atribuições. Por exemplo, o auditor fiscal ele faz um auto de infração e aí tem um prazo para o contribuinte executar o pagamento, correto? O analista tributário vai acompanhando para verificar se esse pagamento foi feito. Se ele não foi feito, o analista executa a cobrança. O analista faz a cobrança. Se esse contribuinte não pagou dentro do prazo, vai ter um prazo ali, o analista encaminha para dívida ativa, encaminha lá para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para que seja escrita em dívida ativa da União. Tá? Então, o analista tem um papel fundamental dentro da Receita Federal para que o órgão siga suas competências legais, ok? Nós temos também as áreas de atendimento, tá? É óbvio que eu não vou conseguir exaurir todas as áreas, mas eu vou passar para você quais as áreas que você pode trabalhar como analista tributário, beleza? Então vamos lá. O analista trabalha muito na área de atendimento ao contribuinte, os centros de atendimento ao contribuinte, que são chamados de CAC. Existem ali vários analistas tributários que fazem ali a recepção do contribuinte, orientação da documentação, os prazos, a realização das obrigações acessórias, recebe documentação, isso é feita por analista tributário. Cobrança, então a atividade de cobrança, ela também é feita por analista tributário, como eu falei ali no meu exemplo. O analista tributário ele vai pegar ali um auto de infração, verificar se foi pago, se não foi pago, ele vai emitir a cobrança, tá? Vigilância. Os analistas trabalham muito na atividade de vigilância nos portos, aeroportos e pontos de fronteira. Então, zona primária, atividade de analista executa retendo mercadoria, verificando as obrigações, verificando a bagagem. Importantíssimo trabalho dos analistas. Repressão, atividade de zona secundária. Então, fora da zona primária, toda atividade de verificação de entrada regular ou irregular de mercadoria é feita por analistas tributários, tá? Nós temos a atividade de orientação tributária. Eu tive a oportunidade de poder trabalhar aqui, orientação tributária, quando eu entrei na Receita Federal, né? Por exemplo, o auditor fiscal, ele verifica a condição da solicitação de um crédito pelo contribuinte, ele ratifica, né, que o contribuinte tem um crédito perante a Receita Federal, e aí ele reconhece o crédito, o analista tributário verifica se há algum débito e faz a compensação. O analista tributário trabalha com parcelamento, né, o contribuinte tem um débito, tem a necessidade de parcelar, então a execução, né, do parcelamento é feito por um analista tributário. O analista tributário pode trabalhar na corregedoria, né? Eu não tive oportunidade, conheço vários colegas que trabalham lá, que são analistas tributários, que foram do meu concurso, tá? Então ele vai instruir o processo administrativo disciplinar, ele vai colher provas, ele vai fazer a termo testemunhos. Então o analista tributário trabalha na corregedoria. O analista tributário pode trabalhar na parte de gestão de pessoas, toda a parte que envolve, né, a gestão de pessoas, a parte de treinamentos, a parte de licença, a parte de férias, toda essa parte secundária é feita por analista tributário. O analista pode trabalhar na parte de logística, né, a parte de deslocamentos, a parte de licitações, contratos, a parte de administração orçamentária do próprio órgão, então é feita por analista. Os analistas podem trabalhar na parte de tecnologia da informação. O analista pode trabalhar na tecnologia da informação. Muitos analistas trabalham na tecnologia da informação. Ponto importantíssimo, análise de rede, análise de software. Então, assim, há também atividade. Então, assim, eu sempre falo que um dos principais pontos da Receita Federal é que existem várias áreas para poder se trabalhar e o analista tributário ele pode ser encaixado em qualquer uma delas. Então, assim, faça a prova, passe, que eu tenho certeza que você vai
fazer a melhor coisa, tá? E aí nós temos alguns outros pontos para poder bater para vocês, que é o quê? Como conseguir ser analista tributário. E para isso a oficina da aprovação traz os planos de mentoria para concurso. Você sabe o que é mentoria para concurso? A mentoria é um profissional, um mentor especializado no concurso que vai te ajudar a conquistar a sua vaga através de planejamento, assessoramento, orientação, atividades. Então ele vai dar dicas, ele vai ser o seu personal trainer, tá? Então analise, vai lá no site da oficina. Eu particularmente trabalho com a mentoria Diamante, tá? Que é específica para a Receita Federal, mas você pode pegar a mentoria Ouro para a Receita Federal, que também cabe. Então são as mentorias Ouro para a Receita Federal e mentoria digital, que é a grande novidade, que é um mentor online, é um mentor digital, tá? É um mentor digital, um robô que vai te ajudar a ser aprovado, fazendo planejamento, dando feedback, colocando atividades para você e você vai seguindo. Pelo fato de ser um robô, isso vai te ajudar demais no custo. Por quê? Porque é bem mais barato do que um humano, tá? Então, a oficina lançou esse projeto, já bombou, estourou o número de vagas e se você tem interesse, já coloque seu nome na lista de espera, tá? Então, assim, foram informações assim muito pertinentes, porque você não consegue ter conteúdos em relação a analista tributário. Geralmente o pessoal fala muito de auditor fiscal. Eu, por ter sido analista tributário, eu trabalhei por várias áreas, eu tenho bastante vivência na área. Eu trouxe para você um overview de forma rápida, precisa, para que você possa entender e tomar sua decisão, tá? Se você está iniciando agora, faça o seu treinamento na oficina da aprovação, mentoria Diamante para analista tributário. Tem mais vagas, né, do que auditor fiscal e como a gente tem a perspectiva de ter concursos anuais, você é aprovado para analista, continua estudando, depois é aprovado para auditor, tá? Se você está iniciando agora, se você tem pouco tempo de estudos, é uma grande pedida, tá? Eu peço que você comente esse vídeo, que você marque lá o sininho das notificações para poder receber os próximos vídeos, tá? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque é muito importante para nós, tá? E lembre-se sempre que, se o treinamento é difícil, o combate é fácil.